O poder, em sua essência, não é algo que você toma ou recebe. Ele é algo que você constrói, um tijolo de cada vez, à medida que aprende a controlar não apenas suas próprias ações, mas também as ações das pessoas ao seu redor. Uma das ferramentas mais eficazes nesse processo é a habilidade de descobrir os pontos fracos de quem está ao seu lado ou contra você. Esses pontos fracos, quando bem explorados, tornam-se alavancas para moldar comportamentos, influenciar decisões e, em última análise, conquistar o controle que você deseja. Mas o que exatamente é um ponto fraco? Ele não precisa ser algo óbvio ou grandioso. Muitas vezes é algo que a própria pessoa tenta esconder. Um medo, um desejo, uma insegurança ou uma necessidade emocional. Esses elementos definem como as pessoas agem e, mais importante, como elas reagem. Ao encontrar essa brecha, você obtém acesso a uma parte delas que nem elas mesmas dominam. Todos nós, sem exceção, temos desejos que nos movem e medos que nos travam. Algumas pessoas têm uma necessidade insaciável de validação. Adoram ser elogiadas, reconhecidas, sentir que são especiais. Outras têm pavor do fracasso, ou vivem obcecadas com a ideia de evitar a humilhação. Algumas são movidas pela ganância, incapazes de dizer não quando há dinheiro ou status em jogo. E há aquelas que simplesmente desejam ser amadas, vistas, ouvidas. Esses traços são o que tornam as pessoas humanas, mas também são o que as torna manipuláveis. Pense nos grandes mestres do poder ao longo da história. César, por exemplo, sabia exatamente como manipular os senadores de Roma, jogando com suas vaidades e ambições. Ele oferecia promessas de riqueza, títulos e glória, e os fazia sentir que estavam ganhando algo, quando, na verdade, ele era quem consolidava mais poder. Por outro lado, ele sabia como explorar o medo. Quando seus inimigos hesitavam, temendo perder tudo caso desafiassem sua autoridade, ele usava essa fraqueza contra eles, deixando claro que a submissão era a única opção segura. Um exemplo mais moderno seria o de políticos que entendem como tocar nos anseios do povo para obter apoio. Pense em figuras como Franklin D. Roosevelt, que soube explorar o medo da Grande Depressão para implementar seu New Deal. Ele entendia que as pessoas estavam desesperadas por segurança e usou isso para consolidar o apoio à sua agenda. Em vez de lutar contra o medo, ele o canalizou a seu favor, apresentando-se como a solução. Encontrar o ponto fraco de alguém não é algo que acontece de imediato. É um processo que exige paciência, observação e uma boa dose de habilidade. Para começar, você precisa prestar atenção. Quando interagir com alguém, observe não apenas o que essa pessoa diz, mas como ela diz. Suas palavras, tom de voz, expressões faciais e gestos podem revelar muito mais do que ela gostaria. Alguém que insiste repetidamente em contar seus feitos provavelmente está buscando aprovação. Uma pessoa que evita certos assuntos pode estar escondendo uma insegurança ou trauma. Já alguém que se exalta facilmente ao ser contrariado pode ter medo de parecer fraco ou incompetente. Cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça. Outra estratégia é criar situações em que as pessoas mostrem suas vulnerabilidades. Faça perguntas indiretas, observe como reagem sob pressão ou veja como se comportam diante de elogios ou críticas. A vaidade, por exemplo, é uma fraqueza que muitas vezes se revela rapidamente. Experimente elogiar algo específico sobre alguém, uma ideia, uma escolha ou até mesmo sua aparência. Se a pessoa parecer mais aberta, mais colaborativa ou até excessivamente receptiva, você encontrou uma porta de entrada. Uma vez identificado o ponto fraco, o próximo passo é usá-lo a seu favor. Mas isso exige estratégia. Se você for direto demais ou agir de forma óbvia, a pessoa pode perceber suas intenções e se fechar. O segredo é manipular sem que ela perceba que está sendo manipulada. Se você descobre que alguém é movido pela vaidade, por exemplo, pode usar elogios e reconhecimento como moeda de troca.
Diga a um colega de trabalho vaidoso que sua ideia é brilhante, mesmo que não seja. E você verá como ele estará mais disposto a ajudá-lo ou a apoiá-lo em reuniões importantes. No caso de uma pessoa ambiciosa, alimente seus sonhos, mas mantenha o controle. Ofereça algo que pareça ser um passo em direção ao que ela deseja, mas que, na verdade, só reforça sua posição. Por exemplo, se um rival está obcecado em provar que é melhor do que você, jogue com isso. Desafie-o de forma sutil. Deixe que ele se esforce demais para superá-lo, enquanto você economiza energia e ganha tempo. Ele ficará preso em sua própria ambição. Medo também é uma fraqueza poderosa. Se alguém tem medo de perder algo, uma posição, dinheiro, reputação, você pode usar isso para mantê-lo sob controle. Um chefe que sabe que seu funcionário tem medo de ser demitido pode pressioná-lo a trabalhar mais, sempre jogando com a ideia de que sua posição está em risco. Isso não precisa ser dito abertamente. Muitas vezes, insinuações são suficientes. No mundo empresarial, Henry Kissinger, ex-secretário de Estado do ZEIWA, era famoso por identificar os pontos fracos de líderes mundiais e usá-los em negociações. Ele estudava seus oponentes com cuidado, descobrindo o que eles mais temiam ou desejavam, e ajustava sua abordagem para que cada conversa fosse a seu favor. Se um líder temia parecer fraco para sua população, Kissinger oferecia soluções que reforçavam sua imagem pública, enquanto silenciosamente extraía concessões em troca. Outro exemplo é da indústria do entretenimento. Figuras como Walt Disney sabiam como tirar vantagem das fraquezas de seus concorrentes. Quando percebeu que alguns estúdios estavam desesperados por inovação, ele guardou suas melhores ideias até o momento certo, criando uma sensação de exclusividade e garantindo que sua empresa estivesse sempre um passo à frente. Até mesmo em relações pessoais, essa estratégia pode ser usada. Alguém que sabe que seu parceiro ou amigo tem medo da solidão pode manipular essa pessoa para fazer concessões ou manter a relação nos termos que desejar. Isso não significa que seja algo correto ou ético, mas é inegavelmente eficaz. Manipular pontos fracos não é sobre destruir ou humilhar. A verdadeira arte do poder está na sutileza. Quanto menos óbvio for seu controle, mais eficaz ele será. Lembre-se, as pessoas raramente percebem que estão sendo manipuladas se acreditarem que estão no controle. Use isso a seu favor. Alimente o desejo delas, proteja-as do medo que as consome, e você não apenas terá o poder sobre elas, mas as fará querer que você o tenha. No fim, todos nós temos brechas. Quem aprende a identificá-las e explorá-las nunca estará em desvantagem.